Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. No episódio de hoje, vocês terão o prazer de ouvir a live Entre a Leitura e a Escrita, realizada no Instagram @maiscoesão, por favor, da professora Patrícia Stack. Os participantes e agora nossos convidados são Tom Araguchi, escritor cabofriense, engenheiro e roteirista, é um apaixonado por literatura e cinema, inspirações para escrever o livro O Anjo Caído. Se especializou em roteiro audiovisual e aprimorou sua narrativa para relançar o livro com o título A Caverna e a Pedra Fundamental, atualmente distribuído em todo o país. Entusiasta por temas de autoconhecimento, tem em sua obra uma ficção de mistério e aventura, mas que aborda temas universais humanos, como amor, esperanças e sabedoria. E Patrícia Stack, professora de língua portuguesa, redação e literatura, formada pela UFRJ, estudante de neurociência e de psicanálise, leitora compulsiva, escritora por necessidade e idealizadora do @maiscoesão, por favor. Tom e Patrícia, em uma abordagem leve e descontraída, falam sobre as dificuldades de produção literária no Brasil, o difícil acesso aos livros, o processo de criação de um escritor, enfim, tudo que se refere ao maravilhoso universo dos livros. Eu sou Ileia Vale, participante da comissão editorial das revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, pessoal que está entrando aqui na live, pessoal do IGTV que vai assistir essa gravação. Olá, boa tarde. A gente vai fazer uma live aqui hoje com o meu amigo Tomás Araguchi, Ele é escritor, engenheiro de produção, mas escritor de literatura fantástica. E a gente vai conversar hoje sobre as dificuldades de produção literária no Brasil, de edição, o difícil acesso aos livros, como é que é o processo de criação de um escritor e todos os assuntos relacionados à leitura, esse universo que a gente adora, sobre livros, é uma paixão que a gente tem em comum, e a gente vai conversar aqui hoje. E a gente se conheceu e eu fiquei apaixonada pela história do Tomás, o processo de criação dele, a história ambientada aqui na região dos Lagos, e ele acabou sendo convidado, eu convidei para que ele fizesse uma palestra para alguns alunos meus, conversasse, com alguns alunos meus sobre esse processo de criação, a história do livro, aquele processo de divulgação que o escritor precisa viver. E depois disso, a gente sempre se fala, nós viramos muito amigos e dividimos, algumas teorias, filosofias, como a questão da meditação, a questão do autoconhecimento. Então, tudo isso faz muito parte da nossa vida, e às vezes a gente fica um pouco distante, demora um pouco a se falar, mas a sintonia é extremamente presente, e acho que tem uns 15 dias que a gente tem se falado quase que todos os dias sobre os mesmos assuntos, sobre livro, sobre autoconhecimento, sobre todas essas coisas. A gente está aguardando ele entrar aqui. A gente vai conversar sobre alguns assuntos que estão muito em discussão no momento, sobre a taxação dos livros, o difícil acesso à leitura, todas as dificuldades que a gente tem. Ele está aqui. Todas as dificuldades que a gente tem no Brasil em relação a esse mundo, da literatura e mundo da escrita, da produção, enfim. Tomás, seja muito bem-vindo, meu querido. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você consegue aumentar ou falar um pouquinho mais alto por conta daquele processo que a gente precisa que o áudio esteja impecável hoje? Tá melhor? Tá melhor? Isso. Tá, a gente tem uma surpresa hoje nessa live que a gente só conta no final, Isso.
sobre aonde essa live vai chegar hoje, né? E a gente está muito orgulhoso, muito feliz por conta disso, tá? Tem algumas surpresas, né? Muitas surpresas que temos nessa live. Vamos lá. Eu falei, então, eu te apresentei dizendo que inicialmente você era amigo do meu marido, né? E ele falava sempre desse amigo escritor, e a gente, né, acabou se conhecendo um dia. E desde então foi amor à primeira vista, né? Iniciamos ali uma longa amizade, uma paixão em comum sobre livros, literaturas, né? E a partir disso, eu não sei nem quantos anos tem isso, e a gente, né, tá sempre se falando. É um processo interessante isso aí. Seja muito bem-vindo. Pelo menos uns 6 ou 7 anos, pelo menos. Mas eu acho que é até mais do que isso. Eu trabalhava em Barra de São João naquela época, acho que 2010, 2011, por aí. É mais ou menos mesmo. Por aí, por aí. Mas, poxa, é um prazer estar aqui contigo. Era para ter acontecido antes, né? Alguns dias antes. Retrasada. Isso. Semana retrasada, mas engraçado. Pandemia, eu não tinha nada, né? Tava com a agenda tranquila, mas aí naquele dia aconteceu alguma coisa. Mas enfim, às vezes tem esses movimentos para o momento certo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, Tomás, eu falei que você é engenheiro de produção e escritor de literatura fantástica, né? Que diferente. E aí tem gente que acha que engenheiro não sabe escrever, não gosta de escrever. Você veio para quebrar, né, todos esses estereótipos, digamos assim. Não é isso? Exatamente. E é legal porque acaba sendo um diferencial muito grande na própria área da engenharia. Então, geralmente, tem uma resolução, um texto para escrever, Tomás, chega aqui. É sempre assim. Isso em todos os empregos que eu passei. Então, mas ao mesmo tempo, uma área nunca te limita, né? Nunca deveria te limitar. A gente tem aquela pressão que se coloca na cabeça até dos adolescentes. Agora você vai definir a sua área, mas você não vai definir a sua vida. Não vai definir quem você é. Você é muito mais do que isso e você vai ter aquele momento no trabalho, mas aquilo também não é você. Então, veio muito... eu fiz a faculdade de engenharia, eu estava tentando escrever livros antes da minha adolescência toda. Eu tentava escrever, rabiscava algumas coisas. Até uma professora minha, que é a professora Ileia, ela está assistindo, ela sempre dava dicas e tal. Aí, aquela pressão não fazia bem. Eu acho que isso já começa, né, para a gente entender como funciona a criatividade. A criatividade é um processo de fluir, não vai na pressão. Então, quando você relaxa, as coisas vão. Quando comecei a escrever, quando eu comecei a faculdade de engenharia de produção, né, lá no cálculo diferencial integral, física, só número, que eu comecei a ver a parte de escrever não só como um prazer, mas uma forma de relaxar. E aí fluiu totalmente e eu escrevi um livro. Escape, né? Para mim, a escrita é uma válvula de escape. Totalmente. Para mim funciona muito assim. Naquele momento, e não foi só válvula de escape também, e faz parte disso, mas um processo de se conhecer, porque você coloca para fora o que existe dentro de você. Então, às vezes você se surpreende, e quase sempre se surpreende, porque são universos que existem ali, né? Que habitam em você, e você coloca isso para fora. Então, é muito importante. A cada texto, uma personagem diferente, né? A gente pode mudar completamente aquelas várias facetas que a gente tem dentro da literatura, dentro da nossa escrita, a gente pode viver esses universos, né? Totalmente. E esse também chega a ser assustador, porque você pode ser um mocinho ou uma mocinha, porque o seu eu lírico não depende de quem você, do corpo que está escrevendo, mas pode ser o vilão mais bizarro do universo, que pode fazer as maiores atrocidades. Então, ali você também encontra limites da sua capacidade de realização de tudo. Sem dúvida. Muito legal essa introdução que a gente fez. Me conta agora, Tomás, a pergunta clássica que eu faço sempre aqui para todos os meus amigos que já passaram por esse espaço aqui.
Como a leitura, a educação, como foi esse início de processo na sua vida, lá na primeira infância? Você era estimulado em casa, né, a ler, a estudar, ou foi uma coisa mais forçada? Você não tem cara de que nunca tenha sido forçado aí, com certeza foi forçado. Mas você falou naquele texto que seus pais não eram leitores, né, não são leitores, mas ainda assim você adquiriu o hábito da leitura. Como isso aconteceu? Conta pra gente. Foi, eles não são leitores. Agora minha mãe, inclusive, se tornou mais leitora por minha causa. Dei tanto livro de presente para ela que um momento ou outro, né, seria conquistada por esse universo. Mas na minha infância mesmo, meu primeiro contato foi com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu estava sendo alfabetizado, eu acho que todos os meus irmãos passaram por isso. Tinha aquela coleção ilustrada, capa dura, muito bonita. E aí, depois eu fiquei um tempo, né, que só consumia aquilo que vinha na escola. Só que a gente sabe que, às vezes, a escola escolhe uns livros um pouco pesados demais pro aluno, para a criança, para o adolescente. Então, eu não tinha uma relação de carinho assim, com a leitura, até mais ou menos na quinta série, na quarta série, agora é o quinto ano, né? Mudou. Isso daí é para revelar a nossa idade também, né? Aí a gente teve que fazer uma peça do Conde de Monte Cristo, e era uma versão adaptada para criança, mas ali eu me apaixonei, e isso abriu o caminho para um livro que marcou a geração de muita gente, e acredito que a sua também, que é Harry Potter. Aí, através de Harry Potter, já era. Todos os livros passaram a fazer parte da minha vida, né? Comecei a consumir tudo. Então, a minha história com Harry Potter, ela foi, né? Eu acho que eu sou um pouco mais velha do que você. Eu já estava na faculdade, o livro já tinha sido lançado, e aí, tipo, lá pelo quarto livro eu estava na faculdade. E na faculdade, todo mundo que é acadêmico fala muito mal, né, de toda a literatura que é best-seller. Então, falavam mal do Paulo Coelho, do Dan Brown, né, e de Harry Potter. Aí eu fiquei frio, não tinha lido, né, tava aquele estouro no mundo, e eu não tinha lido Harry Potter, não tinha me interessado, nada disso. Aí, com a Júlia Bruno, que fez a live aqui, que é médica, doutora Júlia Bruno, a gente conversando na sala, foi na época do canto. Patrícia, não é possível, você tem que ler. Aí eu falei, pois eu tenho que ler. Para falar mal de alguma coisa, eu tenho que ler. É verdade, falar de propriedade. Os 2 primeiros eu li numa tarde, Tomás. Numa tarde inteira eu li os 2 primeiros, eu devorei. Eu sou enlouquecida pela escrita de Harry Potter. Como que a história tem um enredo só, todos os livros maravilhoso. Encaixam, né? E parece que a autora pensou nisso no metrô, né? Numa viagem de metrô, uma coisa assim, esse insight. Eu acho sensacional. Então, desde então, né, todo tipo de literatura, mesmo seja best-seller ou não interessa. Bem-vinda. Eu procuro conhecer, porque eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que é fundamental. Então, você já falou da infância, já falou da adolescência, né? Harry Potter mudou a sua vida, e aí você não era muito leitor, né? Nessa época, você tinha um certo problema com literatura nacional, e foi a sua professora Ilé, que você já citou, que te introduziu nesse mundo, fez você reencontrar, porque você começou a ler Vinícius de Moraes na infância, né? Pois teve essa influência daqui da minha família, muito mais através da música, porque tinha aqueles LPs do Vinícius de Moraes, e aqui tinha todos esses LPs, os clássicos da MPB. Então, foi um momento de reconciliação, e é engraçado que lá no ensino médio, a Ileia, ela fez acabou de chegar. Ela entrou, né? Ela fez esse link. E isso é fundamental, porque a gente funciona assim, né? A gente não funciona só com uma parte do cérebro, não, da leitura. É a música, a gente é estimulado de todos os lados, né? E a literatura nacional tem muito disso. Você vê que, né, os músicos brasileiros, os compositores, eles ganham prêmios internacionais de literatura.
O próprio Paulo Coelho, é um deus fora do Brasil e aqui, né, as pessoas não dão o devido valor a ele. Né? Talvez quando ele morrer, que é o que acontece com as grandes personalidades, os grandes artistas. Eu me lembro que quando eu fazia alemão, eu li uma revista, né? Chegou até a minha mão uma revista da Alemanha, em que ele era a capa da revista, entendeu? Tipo, 5 páginas só falando de Paulo Coelho, e no Brasil as pessoas não valorizam, né? Justamente porque é uma literatura comercial. Ou não sei se é algum complexo de vira-lata, como mencionado por alguns teóricos, né? Aqui também, pois é. Porque falam, quando sai, faz sucesso, valoriza. Ele saiu, fez sucesso, estourou, foi o melhor do mundo todo, mas mesmo assim preferem os outros que estão lá morando do lado dele, mas não são brasileiros. É o escritor mais vendido no mundo. Ele perde para um sueco que eu não sei quem é, ainda não pesquisei quem é esse sueco. Né? E ele já foi o primeiro. Ele já foi o primeiro, né? Que só perdia para a Bíblia. Então, olha só a importância que é isso, né? Com certeza. Eu queria falar sobre o Vinícius de Moraes também, porque, assim, o Vinícius, para mim, ele é a porta de entrada para a literatura, porque eu conheci o Vinícius de Moraes, né, na escola, no ensino médio, nas primeiras aulas de literatura, e foi a minha porta de entrada para a bossa nova, que também é o meu gênero musical favorito. Então, assim, o Vinícius é aquele quentinho no coração, sabe? Sou apaixonada por Vinícius, e eu acho que ele tinha uma forma simples de falar de amor, de falar sobre a vida, que é realmente encantadora. E é o espírito do Brasil, né, que ele traz. E só fazer um parênteses também, no meu livro, cada parte, eu divido o livro em 3 partes, cada parte tem uma citação. E a primeira parte, logo na abertura do livro, é Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, que eu acho que, né, é o ápice. Adoro. Malu chegou aí também, ó. Legal. Malu, abraço. Que honra. Então, Tomás, me fala, nesse reencontro que você teve com a literatura brasileira, quais foram os livros que te chamaram a atenção? Eu estava até conversando sobre isso com... Sim, eu estava conversando sobre isso com Júlia. Eu acho que um autor assim que foi muito, que me marcou bastante foi Jorge Amado. Que também é um que traduz muito o espírito do que é o Brasil, mais precisamente a Bahia, né? Que enfim, eu acho que boa parte do nosso espírito como brasileiro vem dali. A brasilidade, né? A flor da pele. Exatamente. Eu gosto muito. Né? Um dos maiores símbolos do Brasil lá fora por um bom tempo, antes do próprio Paulo Coelho, foi o próprio Jorge Amado, né? Um dos autores mais traduzidos do Brasil. E ele também, além de trazer esse espírito brasileiro, ele também estampava o que é o problema do Brasil, né? Os meninos de rua, a criminalidade, também já estampava na nossa cara, né? Aquela coisa que a família tradicional brasileira, toda certinha e recatada, nunca existiu, né? Os livros dele trazem muito isso. Então, eu acho que, sabe, ele traz as vísceras do Brasil, mas de uma forma poética. Então, é muito legal. Eu sou muito fã dele, e uma coisa simples, mas quando eu fui lá em Salvador e conheci a casa dele, conheci o museu, nossa, é uma emoção tão grande, né? Porque, sabe, a simplicidade que ele se encontrava. A estátua dele, né? A estátua no restaurante que ele frequentava. Eu sei que eu tenho uma fotinho lá com ele, adoro. Nossa, muito legal. Acho que tem outra em pé também, no calçadão, acho que tem uma estátua em pé também. Eu acho que tem. Eu acho que eu tenho também uma foto. Eu acho que eu tenho foto nas duas, muito... Nossa, isso é muito gratificante, né? Quando a gente tem essa visão, percebe a brasilidade, né, em todos os autores que a gente mais admira. Só para relembrar, o blog da Palavra lembrou ali muito bem também que Raul Seixas foi o parceiro do Paulo Coelho durante muito tempo. Então, a gente fala sobre a música. As músicas mais incríveis. Exatamente. Que Raul cantava. E então, só para lembrar que o Paulo Coelho também estava lá, né?
Exatamente. Então, vamos lá, vamos seguindo. Aí você entra na faculdade, terminou o ensino médio, entrou na faculdade, foi fazer engenharia de produção e resolveu ser escritor. Simples assim. Foi esse o processo? Claro que não, né? É engraçado porque, poxa, faculdade de engenharia, se tem algum engenheiro assistindo, sabe. Aliás, qualquer curso, né? Mas a faculdade de engenharia tem a particularidade da física e do cálculo diferencial integral, que só essas duas disciplinas você perde aí sua vida em 2 anos, pelo menos. E é engraçado que eu não tinha nenhum tempo. Então, antes no ensino médio, que o tempo era mais livre, que eu poderia usufruir à vontade, não saía, mas não como eu queria. E quando eu me coloquei sob pressão e vi isso como uma forma de fluir, aí saiu. Mas saiu porque eu curtia escrever. Como que funcionava? Eu escrevia um capítulo, mandava para uns amigos, um grupo de amigos, uns 10 amigos. Aí eles, nossa, que legal, quero... Aí isso me estimulava a escrever mais, eu escrevia mais. Quem saber a continuação da história. Exatamente. E eu, o outro livro que me influenciou muito, que não é brasileiro, mas a metodologia da história está presente no meu livro, são As Mil e Uma Noites. Que cada noite Sherazade tinha que falar um pouquinho da história, mas não contar tudo, senão ela morria, né? Então deixava o rei lá curioso e ela contava no dia seguinte. Aí foi 1001 Noites, né? assim. Nossa, muito esperta. Aí aconteceu assim com o meu livro, porque se você quem leu vai confirmar, os capítulos são divididos em várias partes, cada hora no momento da cidade, no momento do Brasil, e cada hora vai acontecendo uma coisa que, opa, e agora? É o gancho para a próxima etapa, né? Que é o que a gente vê, a estrutura das séries. A sinopse é assim, né? Toda surpreendente, toda fragmentada. Eu acho muito interessante. Porque você tem que descobrir várias histórias dentro, né? Da mesma. São muitas. Mas um ponto que talvez as pessoas não saibam é que eu não fiz isso de propósito para prender a atenção do leitor. Eu fiz isso de propósito para eu querer continuar a escrever. Porque eu estava curtindo aquilo, eu estava querendo continuar aquele processo. E eu também estava no processo de descobrimento. O que vai acontecer aqui? Mas foi um livro que, para mim, eu sempre falo, foi um presente do universo, porque a história vem assim redondinha depois. É claro que a gente faz os ajustes, a gente modela, né? Mas veio de um jeito que foi um presente. Então a criatividade é isso, é essa parte nossa que cria e que, se a gente colocar a mão, pode ser até que ajude, mas deixa acontecer que é melhor. Fluir, né? Eu também tenho isso, de quando eu sento para escrever, a história já está toda pronta, o texto está todo pronto, que às vezes quando eu mudo uma palavra é como se eu estivesse interrompendo o fio, sabe? O fluxo. É uma coisa tão impressionante quando a gente tem essa facilidade para escrever, que a coisa flui e a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, como eu escrevi isso tão rápido, né? Você tinha isso também, né? E você falou a palavra certa, que é o fio de Ariadne, né? É o fio lá que permeia esse labirinto. A gente está num labirinto que é a vida, mas a criatividade ela consegue tecer esse fio que é o caminho da história. Antes que o rei Minos coma a gente no labirinto. Cheio de referência, nossa live tá maravilhosa. Muito bom. Mas é isso. Mas eu acho que também ter a referência enriquece a criatividade. Porque criar do zero é algo que é praticamente impossível. Agora, quando você transforma aquilo, é o refinar de vários elementos que existem. Poxa, são mitologias, são músicas, que a gente falou várias vezes, outros livros de outros autores, daqui ou não, do best-seller ou não, tudo isso ajuda. Por isso que a leitura é um universo tão amplo. Sem dúvida. Para qualquer um. O Renato Russo tem uma música que ele fala, né, das palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca foram ditas? E eu acho que é isso, né? A gente é um conjunto de tudo que a gente leu, que a gente já viu, que a gente já
presenciou, já assistiu, e aí a gente faz o nosso repertório e transforma isso em histórias, né? Exatamente isso. A Ana, minha amiga, vai estar semana que vem na live com a gente falando sobre a adoção. Tá lembrando que o Monteiro Lobato dizia isso, Humberto Eco também diz, né? Também tem a mesmo tipo de filosofia. Eu acho que é isso, né? A Marina Colasanti também, Ana, né? A Marina Colasanti naquele livro... É verdade. Ai, me fugiu o nome do livro de Como Encantar Serpentes, né? Ela fala isso, que não adianta a gente tentar interpretar cada microconto daquele dela, porque são referências da vida dela que talvez a gente não tenha a menor explicação, né? Só ela sabe por que ela escreveu daquela forma. E a gente, às vezes, fica tentando entender, tentando interpretar, e nem sempre aquilo ali tem uma interpretação muito lógica, né? Muito legal. Me fala, Tomás, então, assim, você curtiu muito esse processo de escrita, mas você fez uma pesquisa muito ampla para fazer esse livro, né? Como é que foi esse processo de pesquisa? Sim, até hoje a gente estava conversando sobre um trecho do livro que eu escolhi, e esse trecho é filosofia sufi, que filosofia de sufismo vem de uma parte da Arábia há 800 anos atrás. Na Arábia não, desculpa, da Pérsia, 800 anos atrás. Então, na época, eu pesquisava muito sobre mitologias, porque a base do livro toda é sobre mitologias, mas muito sobre correntes filosóficas de cada região, da Índia, da Pérsia, do Egito, do Brasil, principalmente a parte cabocla, a parte dos índios, que sempre foi a minha paixão aqui no Brasil. Mas, sabe, tudo isso não aconteceu também de forma proposital, porque, não, vou escrever um livro, vou escrever sobre isso e vou pesquisar. Também já tinha um pouco de bagagem do que, novamente, né, repito, eu já lia, mas claro que essa bagagem foi o suficiente para saber onde eu vou começar a pesquisar, por onde eu vou, quais são os caminhos que eu vou percorrer para ter o mínimo de conhecimento, pelo menos escrever sobre isso, né? Então, teve um outro projeto que eu não publiquei, que é a continuação desse livro, mas que eu tive que ler sobre vários livros, sobre livros adaptados de cartas náuticas, na época dos navegadores, da época de Cabral, Colombo. Então, tudo isso enriquece a gente, né, de uma forma ou de outra, para escrever ali, ou para a gente mesmo, nós como humanos, né? Pois é. Estão pedindo para você falar o nome do livro aqui, algumas vezes, inclusive, Sônia Silva Martins, ó. Ela é uma grande amiga da pós-graduação de roteiro de cinema. Tá vendo? Então... Fale, por favor, porque o que eu tenho é antigo, eu não posso falar, né? Então, posso mostrar o antigo? Pode, mostrar também, ó. O Anjo Caído foi a primeira versão, né? Isso. E o meu tá autografado, tá? Desculpa aí, porque, ó, autografado. É um exemplar raro, né? Porque não é produzido. E aí, me conta, você tinha, além da questão do tempo, quais eram as dificuldades que você sentia? Porque você estava fazendo uma faculdade que te exige, né, uma atenção muito grande, mas além dessa questão do tempo, você sentia outras dificuldades? Bloqueio criativo, jamais, né? Naquele momento não, mas depois daquele momento sim. Tanto é que depois... Principalmente depois que eu saí de Cabo Frio, a minha produção literária caiu assim para quase zero. O ambiente do Rio, né, depois eu me mudei para o Rio, era trabalho, metrô, correria, desespero, gritaria. Rio é isso, né? Sem querer eu sei, exagerar. Eu fiz o caminho contrário, né? Eu saí do Rio e vim para cá. Sim. Então, lá aconteceu isso, esse bloqueio começou ali. Na produção do Anjo Caído, que depois virou a Caverna Pedra Fundamental, fluiu muito. Isso que aconteceu naquele momento não aconteceu depois. Até para escrever a continuação, eu já tive que me colocar algumas disciplinas. O Adriano deve lembrar que toda hora de almoço eu comia rapidinho e ia para a sala, no escritório de TI lá
no trabalho para escrever. O livro todo foi escrito na hora do almoço, praticamente. E às vezes final de semana. Porque chegava... essa é uma das dificuldades do escritor de hoje em dia. Ninguém consegue viver do livro. Não dá. Você tem sempre outra coisa para complementar a sua renda, né? Nossa, então, sonho, aquela pessoa que só trabalha em casa, né? Que tá ali, só você e a máquina de escrever, faz seu café. Exatamente. Não precisa se preocupar com nada. É sonho isso. É o privilégio que sempre formou escritores de outras épocas. Aquele cara que geralmente tem dinheiro. Com esse processo, né? E isso é muito bom. Exatamente. Poxa, a pessoa trabalhar o dia todo cansada e depois chegar em casa para tentar escrever com qual energia, ela até tem a ideia, a inspiração que ela teve lá no metrô, talvez, como a J.K. Rowling, ou no trabalho, ou no banheiro, mas e aí, qual é a energia? Então, a gente se depara com esses problemas, né? Sim. Agora, nesse momento de quarentena, por exemplo, eu já estou ensaiando algumas coisas, mas sem aquela pressão também de não, tem que escrever, porque a quarentena agora eu tô em casa, tem que escrever. Não, deixa... Porque quando vem da melhor forma, que é o que aconteceu, né, com esse livro. Sem dúvida, muito legal isso. E qual é a sensação que você tem de saber que seus amigos, seus familiares e até pessoas que você nem conhece tiveram acesso, leram tudo isso que saiu de você, que você criou, né? Qual é o sentimento que você tem em relação a isso? Nossa, é muito gratificante. É uma felicidade assim que não cabe na gente. Principalmente pessoas de estados longínquos, assim, Amapá, Pará, Rio Grande do Sul, locais muito além da nossa abrangência, né, que a gente pode ir hoje. O meu livro já foi para vários estados e vários países que me encontravam na internet, geralmente brasileiros que moravam nesses lugares. Nossa, fiquei interessado, preciso ler alguma coisa em português, porque eu tô com saudade do português, aí eu mandava. Mas é muito legal, teve isso na edição anterior, né, no caso no Anjo Caído. O livro ele foi muito bem vendido em Manaus, que eu não esperava isso, né? Mas aí lá aconteceu, uma pessoa leu, foi contando para outra, e foi contando, o boca a boca tornou o meu livro com uma vendagem boa lá, e eu nunca fiz divulgação lá, né? Então é muito legal como você vê que tem uma vida própria, né? Você escreveu aquilo, e eu tenho minhas dúvidas de como eu escrevi também. Né? Não é mais nosso. Nunca foi, eu acho. Nunca foi. Não, eu também acho que não. Eu falo muito em sala de aula isso, quando o aluno fala para mim assim, Patrícia, eu quis dizer tal coisa. Não existe. Você disse e o texto tem vida própria, ele é autossuficiente, ele vai, você não está do lado para explicar. E é interessante você dizer que nunca foi. Eu também tenho essa sensação de que algumas coisas que eu escrevo, né, são do universo, estão aí, eu só captei, né, aquela coisa. Aliás, o Drummond fala isso, né, num poema, que as palavras estão aguardando serem escritas. E a gente pode transformar isso em texto também. Os textos estão aí esperando serem escritos, né? E também tem aquela ideia que, né, uma pessoa disse para outra. Quando a pessoa diz, ela fala uma coisa. Quando a outra pessoa entende, ela entende outra coisa. Total. E existe ainda a mensagem do que ela disse, que é totalmente diferente. Então, no mínimo, são 3, né? E só a diferença entre o planejar, né, e entre o pensar e o de fato dizer já é enorme, né? Então já é um processo. A Sônia tá dizendo que quer o Anjo Caído também, ó, que é a versão retrô. E aí, ó, daqui a pouco vai fazer leilão isso aqui. Olha, vai ter um valor bom, hein? Muito legal. Então, beleza. Você pode contar um pouco da história, assim, como que você resumiria essa sua história, né, desse livro que um dia foi o Anjo Caído e agora é a Caverna e a Pedra Fundamental? O livro ele começa
quando um grupo de amigos está voltando para casa e sofrem um acidente de trânsito, o carro capota, e um deles, nesse momento de acidente, aquela confusão, desaparece instantaneamente na frente de todas as testemunhas oculares. Então já cria aquele clima. Isso é ambientado em 2006 e já existia YouTube, já existia tudo isso em 2006, foi o ano que estourou tudo, e viralizou como alguém pode desaparecer na frente de todo mundo, simplesmente, né, num piscar de olhos, desaparecer. E os amigos, eles não estavam muito confiantes na versão da polícia, que falava que, pelos registros, ele nem existia, ele não foi registrado em nenhum cartório, ele não passou, não tem nenhum dado dele em nenhum lugar do Brasil e do mundo. E os amigos conviviam com ele, poxa, a gente tem memórias com ele, tem fotos com ele, mas quando foi lá na casa dele saber o que aconteceu, realmente a casa vazia, não tinha nada, mas eles vão procurando pistas e descobrem que existe uma trama para mantê-lo desaparecido mesmo, e existem os tais promitentes, que são indivíduos que têm poderes e que influenciaram as mitologias do mundo, desde tempos imemoriais. E um deles é o tal Anjo Caído, que possivelmente é o causador disso, mas enfim, é um mistério, que é o vilão da história. Então, o livro, a primeira edição, recebia o nome do vilão, e isso também significa muita coisa na própria história. E aqui na cidade também, né? A história da estátua do Anjo Caído é o máximo, né? Você pode contar um pouquinho, só para a pessoa entender a relação que tem? Aqui em Cabo Frio existe uma estátua que se assemelha com um anjo, tem asas e tal, fica em cima de um pilar no meio do canal do Itajuru, um canal de água, né, do mar para a Lagoa de Araruama. E com o movimento da correnteza, o pilar, né, era em estilo coríntio, um pilar lindo, né, ele foi se inclinando e, como parece um anjo, virou conhecido como, né, o povo como Anjo Caído. Mas é uma deusa grega, que era Anice, que é a deusa que influenciou o nome Nike, para a marca Nike dos esportistas, e que virou a deusa Vitória para os romanos. Então, isso já foi para mim, uma ideia fantástica, porque, nossa, olha só, é uma deusa, chamam de anjo, virou Anjo Caído. E os turistas que não conhecem isso falam, Anjo Caído? Mas uma estátua de Lúcifer? Tá lindo, como é que é caído? Não, aí virou, tipo, estátua de Lúcifer, como a cidade tem uma estátua para Lúcifer? Não, peraí, não tem nada a ver, não é nem anjo, mas... Aí, né, virou toda essa ideia, e aí pronto, aí, né, o céu é o limite. Com certeza. É fabuloso. Eu sou encantada. Eu acho o máximo aquela estátua ali. Já tentaram consertar, né? Até que desistiram, porque não tinha mais jeito. Você separou um trecho pra gente, não separou? Para você fazer a leitura? Separei. Eu pedi que o Tomás separasse um trecho que ele mais gostasse. E assim, obviamente, ele falou que era muito difícil. Foi a tarefa mais difícil que eu pedi que ele fizesse para essa live hoje. E aí ele tentou lá e escolheu uma página, né, um trecho, e ele vai ler pra gente. É bem difícil. Eu até dei aquela resumida de que tem muita influência de algumas culturas, porque esse trecho que eu escolhi se passa no ano de 1030 depois de Cristo, em Mohenjo-Daro, na Índia. Essa cidade nem existe mais, só ruínas. E nesse trecho, um personagem que está procurando um mestre, que teria todas as respostas para as dúvidas, para as questões dele. Então, esse mestre fala para ele assim: o que dói mais, Gizmundo? A dor da tristeza, do sofrimento, da solidão ou a dor física? A ferida que pulsa no seu coração dói tanto quanto qualquer outra que marca sua pele, mas dura mais tempo. Eu conheço homens que dão outra explicação à história do Anjo Caído. Em parêntese, ele foi também pesquisar sobre a figura do Anjo Caído. Amigos meus da Pérsia disseram-me uma vez: se Deus criou apenas o certo, o justo e o bom,
as coisas boas para o auxílio do bem, como surgiu o mal? E a resposta que eu sinto é: não existe o mal. O mal é apenas uma das faces que, quando unidas, tem um sentido maior. Nós encaramos essas faces opostas durante toda a nossa vida e escolhemos aquela que julgamos certa, em contraposição àquela que julgamos errada. Quanto mais erradicamos um dos lados, mais essa diferença se torna evidente e mais difícil é escapar do que queremos. O mal seria apenas a outra face do bem, assim como o ódio é do desejo. Há só uma realidade absoluta que consegue transcender e transparecer todas as forças antagônicas: o amor. Todo o resto seria consequência de segundas interpretações. Afinal, se Deus criou apenas coisas boas, como surgiu a raiva? Como o anjo pôde revoltar-se contra o seu Criador e procurar por poder? Nossa, brilhante, né? Brilhante, brilhante. É muito legal. E tem muito a ver com autoconhecimento, né? Não só para quem escreve, mas para o leitor, para essa identificação, tem muito a ver com isso, né? E eu acho que a gente está nesse caminho, né, Tomás? A gente busca muito isso. Tem até uma novidade que a gente vai contar para vocês aqui. Posso contar já, né? Que a gente vai fazer uma live daqui a 15 dias para falar sobre autoconhecimento, né? Sobre esse processo de paz interior, de equilíbrio, que é uma coisa que a gente gosta muito e a gente vai falar mais sobre isso. Aliás, Malu que tá aí, Rogério também tá convidado, os dois estão convidados, eu quero vocês nisso, tá? Aproveitar e fazer o convite que eu falei pra você, né, Tomás? Eu acho que eu ainda não convidei os dois. Então, olha, assim, sem palavras, sensacional o trecho, acho que com certeza é muito significativo, você escolheu muito bem. Deve ter sido difícil porque o livro inteiro é recheado disso, eu sei muito bem. Me fala, nesse processo, quando você mudou, né? Você mudou de editora e como foi? Você chegou a mexer em alguma coisa do livro? Quais foram as dificuldades para você publicar o livro, Tomás? Porque beleza, escrevi, e agora? Esse é outro dilema que todo mundo passa, que é a revisão. E eu fiz o caminho totalmente o contrário do que os escritores iniciantes fazem, que o livro é grande, né? E um livro grande leva mais papel, custa mais. Então, isso é uma barreira muito grande. O Anjo Caído, que está na sua mão, tem letras pequenas, né? E mesmo assim ficou um livro grande. Foi algo que eu tive que sacrificar para colocar, né? Para concretizar a ideia. A Caverna e a Pedra Fundamental, né, pela editora Madras, tem uma estrutura boa, distribuição no Brasil todo. Então esse é o legal também, que ajuda, porque é um dos maiores empecilhos de distribuição. Distribuição é o principal para a gente, porque a obra está aqui, está pronta, mas como vai chegar para o escritor que está lá em Tocantins, né, Mato Grosso? Então é a nossa, eu acho que é a principal barreira, mas antes disso é viabilizar o projeto. E para mim sempre existiram anjos, não tem outra forma de falar essas pessoas, que foram os patrocinadores. Eu tive patrocinadores na primeira edição, no Anjo Caído, 2 patrocinadores, e tive patrocinador agora com a Caverna Pedra Fundamental, que foi a empresa BR Scan, uma empresa de Brasília. Né? Uma empresa de Brasília patrocinou meu livro, que se passa em Cabo Frio. Então, isso foi um fator determinante, porque você também pode encontrar uma editora. E você pode ter todo o projeto pronto, mas no final das contas precisa de dinheiro. Você precisa de recursos para tornar isso possível. E também é por isso que eu digo, isso daqui não é só meu, é um presente que eu recebi e um presente que eu recebi de novo, porque depois o livro saiu novamente em uma editora grande, com circunstâncias muito similares. Então, eu acho que é alguém no universo que está falando, isso daqui tem que sair, tem que ser lido, e eu estou na vontade de que seja lido. E
Isso, para mim, é o fundamental. Pois agora a gente vai entrar num assunto complicado que é, beleza, a gente escreve, você publicou, né? Eu ainda não publiquei nada, mas aliás, publiquei Redação Empresarial, esse que ninguém lê mesmo. Sobre circular, memorando, carta, nossa. Enfim, ainda bem que eu vendi os direitos autorais para o Instituto de Segurança Pública. O que acontece? Você não sabia disso, né? Não. Então, a gente vive num país em que 44% dos brasileiros se declaram não leitores, né? Esse dado é do Instituto Pro Livro de 2016, que pesquisa o índice de leitura, né? A quantidade de livros do brasileiro. É assustador que no Brasil, né, o brasileiro lê em média 2,43 livros ao ano. E mesmo assim, muitos didáticos, não são literatura propriamente dita. E aí a gente tem um problema, como você me disse agora há pouco, num áudio que a gente trocou, que a gente vive numa bolha, né? Nós que somos leitores, é como se a gente vivesse num universo paralelo. E quando as pessoas veem a gente lendo, falando sobre livro, comprando livros, né? Parece que a gente é meio estranho nesse universo. Eu, infelizmente, tenho essa sensação. E aí, você faz um trabalho muito legal que é ir até as escolas, né? O professor é fundamental, você já falou da sua professora. Eu não tinha ideia do que ia virar o Mais Coesão, porque o Mais Coesão começou para ser um projeto de redação, né? Para eu trabalhar cada vez mais de casa. Surgiu há 3 anos e agora com a pandemia que eu tive vontade, coragem de tocá-lo, ele está dando muito certo e tomou um rumo que não era planejado, que é esse rumo literário. E está dando muito certo. Tá muito legal. A mensagem, Tomás, que eu tenho recebido de ex-alunos que estão comprando livro, que estão lendo os livros em casa, né, que estão buscando literatura por minha causa, é uma coisa que, assim, eu acho que é aquela coisa realmente do instrumento. A gente vira um instrumento e não sabe muito bem, né, como que isso vai. Simplesmente a gente começa e a coisa flui. Parece que a gente tinha que fazer isso a vida inteira, né? Sim. E aí eu queria que você me falasse sobre quais são as dificuldades de acesso ao livro no Brasil, né? Você, como escritor, pode falar isso muito bem. E o papel que você faz de ir até as escolas e fazer... Você foi numa escola que eu trabalhei em Rio das Ostras, lembra disso? Lembro. Você foi lá, fez a palestra, né? E alguns daqueles alunos viraram professores, né? Isso é muito legal também, porque não é uma coisa muito comum, principalmente nas escolas, né, de poder aquisitivo mais alto. É muito baixo o índice de alunos que buscam a licenciatura, mas eu tive nos últimos anos alunos que foram fazer letras por minha influência. Então, assim, os melhores alunos da turma foram fazer letras por minha causa, estão na USP, estão em Diamantina, e é uma coisa que eu simplesmente amo. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse incentivo, o papel que você faz, qual é a importância disso para você, esse contato com esses alunos? Só pegando esse caminho deixado pelo blog da palavra, não ao imposto ao livro. A retirada do imposto aos livros, sabe quem pensou isso há 70 anos atrás? Maravilhoso, Jorge Amado. Jorge Amado. Ele falava isso há 70 anos atrás, que isso não é um investimento a curto prazo, e não é um gasto, é um investimento, tem um retorno. É retorno em competitividade criativa, em nível de educação das pessoas, a não repetir sempre os mesmos erros, que é a cena do brasileiro, né, que ele sempre repete os mesmos erros, toda geração. Então, através do livro, a gente se informa para fazer diferente, não fazer o mesmo sempre. Mas tem 70 anos essa ajuda, que é uma obrigação, e tem uma associação internacional de escritores que está questionando muito essa posição do Brasil. Aliás, toda a América Latina, nenhum país cobra imposto de livro. E, gente, imposto de livro, olha só, o brasileiro já considera um livro como esse, R$40 caro, de quase 500 páginas. É algo que você vai consumir durante uma semana, 2, talvez um mês.
Agora, não é caro ir numa noite, num bar, e gastar R$ 300. Né? Tudo em cerveja, isso, por então, exemplo. não é uma questão de ser caro, é a prioridade. A prioridade, falou tudo. Eu sempre falo isso, o brasileiro, não brasileiro, você, qualquer indivíduo, não vai valorizar o que não conhece. Então, a gente vê vários dos nossos patrimônios sendo depredados, e isso também não é só de hoje, mas hoje muito principalmente, porque não tem ninguém para defendê-los. Tem sim, mas essas pessoas das bolhas que nós participamos são poucos. A gente vê, nossa, nas redes sociais teve tanto de hashtag por isso, por aquilo, mas isso representa um percentual muito pequeno do que é o brasileiro. E lá, quando o Jorge Amado falava que é um investimento, ele já previa algo do tipo, que o povo ignorante, e ignorante é a palavra, porque ignora porque não chega ao seu campo de visão. Não é apresentado a ele. Desse percentual que você citou, 60%, quer dizer, da classe A, 60% lê. Mas da classe C e D, não chega nem a 13%. Sim. Então, esse livro não chega ao universo dessa pessoa. Então, como que ele vai valorizar? Não vai. E se chegar, ele não tem dinheiro. Diz, né? O ministro diz que o livro é um produto da elite, ministro da Economia. Só que em vez de fazer com que o livro, uma peça tão fundamental, que liberta, né, o ser humano, se torne democrático, o que a gente tem? A dificuldade ainda maior, né, de se acessar esse livro. Então, é um pouco de uma distopia real, né? Acho que uma contradição em termos, mas é isso. Nós vivemos numa distopia, né? A gente hoje está vivendo uma mistura. 451 lá, em que queimavam os livros, e aqui estão proibindo as pessoas de chegarem perto dos livros, tornando-os cada vez mais inacessíveis. Eu acho também que é exatamente isso. Exatamente. Júlia estava lendo outro dia o Fahrenheit. Maravilhoso. E o curioso disso tudo é que a gente, enfim, o livro não chega, né, o brasileiro não consegue valorizar porque não conhece, mas, no geral, uma citação também que eu estava lembrando, outra classe que não concorda com a taxação dos livros é a dos economistas. Tem um economista, o Theodor Heuss, se eu não me engano, ele foi o Nobel da Economia em 79. Ele já falava, isso daqui é um investimento de 30 anos. Então, os países que valorizaram isso, a gente vê muito. Finlândia, que é referência na educação mundial. E gente, o livro é o principal alicerce de qualquer povo. Aliás, uma das definições de sociedade, além de que o povo tem que estar sentado num lugar para plantar, é que também tem alguma forma de comunicação e uma sociedade mais complexa que tenha uma forma de registrar o que é falado. Então, escrita e literatura. Desde que seja num papel, num papiro, numa pedra ou em algoritmo, é literatura. Vamos falar de novo de Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros, né? Não tem como fugir dessa realidade. E a gente tornar o acesso cada vez mais difícil, que já é um absurdo a situação atual, né? Já é muito difícil, em que livrarias, editoras estão falindo. Eu sempre falo da COSAC Naif, porque eu sempre fui muito bem atendida como professora pela COSAC Naif. Sempre me mandaram muitos livros para divulgação, né? Eu adotava muitos livros na sala de aula. E uma editora como a COSAC Naif ir à falência é porque realmente a gente está fadado à ignorância, no sentido do desconhecimento de fato, né? Exatamente. A gente está... Esses últimos 5 anos, o mercado editorial passou por uma série... É claro que esse processo de taxar é fundamental para acabar de vez com a literatura, mas a gente está passando por uma série de problemas nesses últimos, não só 5 anos, na história inteira, mas principalmente nesses últimos anos. Eu acho que só isso já dá uma live inteira, porque o nosso tempo já está até acabando, hein? Isso, a gente não falou metade, né?
A Sônia falou que a gente vai cair daqui a pouco, realmente faltam 5 minutos. Se você quiser continuar, porque a gente ainda tem que falar de Curitiba, do sorteio do livro e de onde essa live vai parar, se você quiser a gente reinicia. Você tem tempo? Tenho. Então, a gente pode voltar e a gente faz mais um pedaço para complementar. Tem 5 minutos até ela cair. Eu queria que você falasse, então, assim, quando você participa dessas palestras nas escolas, você acha que você, como escritor, você torna para o aluno, né, assim, porque a gente antigamente tinha aquela coisa de que o escritor, ele é meio inacessível, né? É uma coisa meio, ficava trancado dentro de casa, escrevendo, você não conhecia. E eu estudei com muitos professores na faculdade que são escritores, né? O organizador, inclusive, do livro do Vinícius de Moraes, nossa, eu comprei maravilhoso. Canaã Ferraz, ele foi meu professor na faculdade. Ele que organizou para fazer o roteiro do filme, tudo isso, é um especialista em Vinícius. E assim, para mim, quando eu entrei na faculdade, foi quando essa coisa do escritor deixou de ser um pouco inacessível. A primeira escritora que eu conheci foi a Luciana Sandroni, do Lude na TV, Lude na Revolta da Vacina. Vou até tentar convidá-la para uma live aqui, porque eu tinha contato com ela lá da época da Tijuca, da Colombo. A gente ia com os alunos para Colombo e ela contava a história do livro. Então, acho que foi a primeira escritora, assim, grande escritora com quem eu tive contato e tornou isso mais acessível. Como é que é para os alunos isso? Perceber que uma pessoa comum, como todos nós, né, escreve um livro, faz com que eles sonhem também, né? É engraçado que cada turma é uma amostragem dos leitores no Brasil, né? Então, em cada turma vai ter o grupinho da bagunça, vai ter um grupo que vai se interessar e vai ter aqueles que vão ficar com brilho nos olhos, que são esses que geralmente estão trabalhando já alguma coisa nesse sentido de produção literária. E toda a turma é assim. Nesse tempo, eu palestrei para escolas públicas de favelas, escolas particulares do bairro Nobre, para escolas do Leblon com filhos globais, que todo mundo tinha cartão de crédito, todo mundo comprou o livro. Então, assim como aquelas que ninguém tinha dinheiro, vai para a escola para poder comer. Então, nessas escolas, eu sempre levava alguns livros para sortear. Alguém ali, pelo menos para aqueles interessados, que quer ler e não consegue, porque não tem dinheiro, não tem o básico. E também tem aqueles que amam aquilo e que já estão produzindo, e sempre tem alguém que chega perto de mim e fala: qual foi o caminho que você fez? Eu estou escrevendo alguma coisa aqui. Então, em toda a escola, da mais humilde a mais impressionante, assim. Então, eu acho que é um papel fundamental. Sem dúvida. E o papel do professor, Tomás? Porque você falou da sua professora, né? Eu já falei desse retorno que eu tenho tido dos meus alunos, ex-alunos, amigos, né? Amigos que não tem nada a ver com o universo de letras, nada disso, que começaram a comprar livro, pegar os livros que tem em casa e ler, só porque a Patrícia parou de falar de viagem, né? Porque eu só falava de viagem lá no outro Instagram, e resolvi falar de livros desse daqui. Eu acho que a principal influência, talvez depois da família, é a principal influência. Esse exemplo da minha professora, que contrastou muito com os professores anteriores. Hoje eu tenho uma admiração imensa, e claro, não tem como não ter, por Machado de Assis. Mas, alguns anos atrás, quando me foi apresentado, não foi no momento e na circunstância devida. Uhum. Então, quando o professor conhece o momento certo, para a idade certa, e tem aquilo que o alemão tem, eu acho que você vai gostar disso, Zeitgeist. Cada momento da humanidade, do tempo. Da palavra, né? Aquilo. Exatamente. Tem uma particularidade. Então, professores que sabem captar isso é de uma sutileza que faz a diferença gigante, porque aquele que se admirou pode virar um escritor que pode continuar influenciando outros. Então, onde vai acabar? Não tem fim.
Isso, eu trabalhei, no 9º ano eu estou trabalhando com o Diário de Anne Frank, estou trabalhando com a Revolução dos Bichos, Malala, eu sou Malala, e agora Vidas Secas. Eu não estou trabalhando com literatura que tem essa linguagem mais difícil, porque Vidas Secas é muito tranquilo para ler, mas eles precisam ter acesso às histórias, então eu relaciono as histórias. Vocês já perceberam que a gente tem uma identificação muito grande, né, em relação a essa questão. Eu falei dos livros que eu escolhi para os meus alunos do 9º ano, que para mim é a porta de entrada, o 9º ano, né? A porta de entrada é o período em que ele não quer mais ler aquele tipo de literatura que se considera mais infanto-juvenil, e ele já quer ler um tipo de literatura mais adulta, ele está naquele momento intermediário de autoafirmação. Então eu tenho escolhido e eu tenho sido muito feliz nessa escolha, porque eu vejo que eles gostam, né? O brilho nos olhos deles, e isso é muito legal. E assim, eu concordo com você, que a gente precisa levar Machado de Assis para eles na sala de aula, talvez com contos, como Conto de Escola, o próprio Alienista, que é maravilhoso e já é uma entrada nesse universo, mas acho que a leitura ainda de Memórias Póstumas, de Dom Casmurro, até no ensino médio, eu acho que os jovens não estão preparados para entender a magnitude do Machado de Assis, né? E a própria linguagem, que para muitos é difícil, realmente. Eu acho que se eles tivessem sido preparados desde dos primeiros anos, sim, o ensino médio já estariam preparados para ler. O problema é que passam por várias metodologias e nunca dá para encontrar dá para ter certeza de qual daqueles ali vai estar preparado e, de repente, criar um trauma, né? Que a gente encontra muito isso. Aí eu acho que é até pior. Mas é de uma riqueza muito grande. É fundamental. Ainda mais quando a gente descobre que, poxa, o maior escritor do Brasil foi negro. E isso sempre passou despercebido. Por um processo de embranquecimento, né? Isso é a coisa mais absurda que a gente pode ver na nossa sociedade, é isso. Você pega os livros didáticos, os mais antigos, o Machado de Assis, ele foi embranquecido realmente, né? Como se o negro não pudesse ter o valor que ele tem. E graças a Deus isso está sendo desfeito, né? Essa reparação está sendo desfeita. E o curioso é que exatamente o negro trouxe questões também que, assim como Jorge Amado, que trouxe outras questões, em outro momento do tempo do Brasil, e outros Zeitgeist que a gente estava falando, ele trouxe também muitas vísceras daquele Brasil, que foi o Brasil colonizado, o Brasil que estava passando por várias transformações naquele momento. Então, é fundamental, porque ali a gente entende o que a gente é hoje. Sem dúvida. O Machado, ele inaugura, né, com Memórias Póstumas, para quem não sabe, né, já não lembra desse período da literatura, sala de aula, o Machado de Assis, ele inaugura o realismo no Brasil, que é exatamente onde a alienação social do romantismo, aquela coisa da segunda geração romântica, de, né, o mal do século, o extremismo, a fuga da realidade, deixa de ser o foco do escritor e se torna, né, a crítica social. Um tempo depois isso foi questionado por outras escolas literárias, como o próprio parnasianismo, né, que tenta retomar essa história da arte pela arte, valorizar o que o realismo meio que desconstruiu como arte por conta das críticas sociais. Mas eu sou apaixonada por crítica social. Eu acho que é mais do que necessário quando a gente pega os textos, né, do Machado de Assis e percebe as sutilezas, as ironias muito bem colocadas em relação à escravidão que ainda existia naquele período, né, os arranjos sociais, o adultério, o casamento por interesse, todas essas coisas, eu sou simplesmente fascinada. E atualmente surgiu a teoria, né, de que o Bentinho
talvez não era só um ciúme, só uma desconfiança, mas tinha alguma coisa da sexualidade dele, né? E como ele ia falar naquele momento? Se for isso mesmo, né? A gente não pode afirmar nada. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Eu não sou especialista em Machado de Assis, em Dom Casmurro. Até quero fazer a minha conclusão de curso de psicanálise analisando o Quincas Borba e o Brás Cubas, pelo menos os dois. Vou tentar incluir o Simão Bacamarte e o Bentinho, mas o problema é que são personagens demais para eu dar conta. Eu falo, né? Mas eu tenho vontade de analisar. O Bentinho, eu acho que o Machado foi genial em que quem conta a história é o ciumento. Quando o ciumento conta a história, é óbvio que ele vê problema em absolutamente tudo. E não é só um ciumento, é um ciumento, filho único, mimado, né, que não sabia escolher absolutamente nada da própria vida. Era a mãe que determinava tudo que ele ia fazer. Então, assim... Foi coroinha, tudo entregue. Eu não sei, era um ingênuo, aquele menino bobo, e a Capitu muito esperta, entendeu? Será que a Capitu era tão dissimulada assim? Ou ela já era à frente ali do seu tempo, já era meio luta pela sobrevivência? Eu não sei, eu não acredito nessa teoria, não. Acho que tudo isso aí é uma tentativa de explicar o que para o Machado talvez nem tivesse explicação. Ele queria exatamente que essa tensão ficasse no ar. Traiu ou não traiu? Não interessa, talvez nem ele soubesse a resposta. Pois é, aquilo que a gente falava antes. A intenção fosse exatamente essa, né? De deixar essa tensão, e é isso que faz com que a obra perdure. Uma das principais definições de roteiro o que interessa é o que está ali, o que você vê, o que você ouve. No caso do livro, o que você lê. Então, isso que importa. Mas é o que você falou, a genialidade de colocar sob o ponto de vista do mimado que não se conhece em nada. Então tem muita coisa ali nele também que pode ser explorada, mas aí fica no ar. Depois, quando ele vira o Dom Casmurro, que volta a contar a história, ele está no processo de autoanálise, como Freud fez, né, quando criou a psicanálise. Então é a mesma coisa, ele está ali avaliando a própria vida. Eu acho o Dom Casmurro o personagem sensacional. Eu sou muito apaixonada. Brás Cubas e Dom Casmurro, para mim, eles estão ali no mesmo patamar. Eu não consigo escolher qual que eu gosto mais. E quando a gente, né, explora que o escritor, ele dá passagem para vários personagens internos, né? Quando você vê o Machado de Assis dando passagem para um personagem com uma complexidades tão grandes, você entende que ali ele não só narrou, ele realmente ele pegou uma pessoa com todas as suas complexidades e a sua inteireza para virar nesses livros que não envelhecem por causa disso. Jamais, porque enquanto tiver gente, não vai envelhecer. Quando eu li o Alienista pela primeira vez, eu sonhava em ser psicóloga. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu queria fazer psicologia. Já tinha desistido da odontologia, da arquitetura, e eu queria fazer psicologia. Mas aí eu caí na letras e me apaixonei, e lá eu fiquei, né? E aí hoje eu faço psicanálise para resolver esse problema que é meu. Eu não quero trabalhar com isso, é realização pessoal. E eu tenho a oportunidade de olhar para os personagens com esse olhar psicanalítico, né? De analisar os personagens sob essa ótica psicanalítica. Tá sendo um barato poder fazer isso, né? Eu terminei de ler o Sofrimento do jovem Werther, né, do Goethe, que é um livro que eu deveria ter lido na época da faculdade, lá que eu fazia alemão, e eu não li, e é um livro genial, porque a partir desse livro surgiu uma onda na Europa, lá no século XIX, de suicídio. E é um tema extremamente atual, efeito Werther, é por conta disso. A partir de uma obra que teve uma importância muito grande, surgiu uma onda de suicídio. E aí, quando a gente já fugiu totalmente do roteiro, tá? Só para te avisar. Quando teve a exibição daquela série da Netflix, Os 13 Porquês, essa série não foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde exatamente pelo risco de
essa onda de suicídio, né? O nome é Efeito Werther, exatamente por influência do livro do Goethe, entendeu? Então, é fundamental. E, assim, a gente não tem noção, né, da influência que a literatura traz. Nossa, você tocou num assunto e hoje a gente está num momento, acho que sempre, quando as pessoas falam, hoje a gente está vivendo uma crise. A crise humana existiu desde que o primeiro primata soube utilizar o polegar opositor. Né? Uhum. A gente sempre passou por N crises, é claro que agora a gente tem ciência de que existem essas crises e estamos notando isso coletivamente. Então, espero que seja algo positivo. Mas o impacto disso é igual aquele filme A Onda, né? Nossa. Que a gente não sabe como vai terminar. A gente sabe que a gente faz um movimento aqui, mas esse movimento pode ser, né, pode tomar rumos inimagináveis de proporções também gigantes. E também nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Não só o escritor, mas você que é escritora, que trabalha com isso e produz conteúdo aqui, isso é de uma responsabilidade muito grande. Total. A gente está na era, a era da pós-verdade. Toda informação pode ser questionada porque toda opinião conta. Às vezes a opinião de uma pessoa que não sabe nada pode contar mais do que aquele que estudou a vida toda. Sem dúvida. Você falou de A Onda e eu lembrei de Efeito Borboleta, né? Que é a teoria do caos, que o simples bater de asa da borboleta de um lado do mundo pode causar um furacão do outro lado. E vejam esse filme, se vocês ainda não viram, Efeito Borboleta, que é genial, é de uma maestria, porque ele subverte a estrutura narrativa, né? Toda vez que o filme chega no clímax, ele volta lá no início. Você já viu esse filme? Efeito Borboleta? É um clássico. Nossa, é o filme da minha vida. O melhor filme que eu já vi até hoje. Ele volta e conta e muda uma parte da história para trabalhar a teoria narrativa. Isso é o melhor filme possível, entendeu? Eu sou apaixonada. E para trabalhar a elaboração de personagem é identidade. Identidade também é genial. E tem uma questão lá... sim, eu estava tentando lembrar. Lembrou? Lembrei. Muito bom. Muito bom. São maravilhosos. Vale a pena assistir. Tomás, voltando então, né? Depois dessa pequena digressão machadiana aqui, a gente aproveitou que a gente tem tempo, né? E começou a conversar sobre isso. Então, eu estava contando que quando eu queria fazer psicologia, acabou que eu falei e não falei disso. Eu anotava os trechos do que o Simão Bacamarte falava sobre loucura, sobre tudo isso, porque eu queria colocar no consultório. Eu cismei que eu ia colocar, sabe, Simão Bacamarte em todos os cantos. E aí, quando eu comecei a fazer psicanálise, eu resolvi iniciar, né, reler o livro, e interessante como eu li com uma visão completamente diferente, e é mais um livro, eu acho que o Alienista é um livro genial também. Galera, muito obrigada a todo mundo que está elogiando a live, obrigada de verdade, de coração, vai ficar salvo lá também, essa daqui também vai ficar salva, quem não consegue assistir agora até o final, vai ficar lá para vocês assistirem, obrigada demais pela participação, tá? Tomás, você tem uma novidade para contar, que é a sua participação, né, na Bienal de Curitiba, não é isso? Sim, conta é uma super novidade. Como isso vai acontecer, cidade que eu amo. É uma novidade para a própria Curitiba, né, uma Bienal que está surgindo lá. Então está entrando no circuito das cidades com Bienal, que é esse evento incrível. Merecidíssimo. Pois é, uma capital incrível, que eu também sou apaixonado. E eu vou participar da Bienal como jurado de obras literárias, a Bienal 2021. Vai acontecer presencialmente, mas nesse ano, agora em outubro, já vai começar uma série de eventos online para ter essa chamada. Então o Christian de Quevedo está aí olhando, ele é o curador da Bienal. Já pode fazer uma live comigo para falar sobre isso, porque ele tá seguindo lá o perfil, mandando mensagem no privado. Achei o máximo, ele tá acompanhando, ficou bem de olho na nossa live, muito legal, muito obrigada. E com certeza quero fazer pra gente falar sobre isso. Esse evento maravilhoso, Curitiba merece muito um evento desse.
merece muito ir para temas extremamente relevantes. Vai ter um braço né, literário, outro geek e outro LGBTQ. Então, nossa, totalmente relevante para o que a gente está vivendo. Com certeza. E maior orgulho meu participar como um dos membros da banca. Então, nossa, vai ser muito bom que todos estejam convidados. Conheço muita gente lá do Sul também, inclusive meu irmão que está dando tchau agora, está morando lá no Sul. Que legal! Mas muita gente. E outra coisa, o evento online desse ano vai ser entre os dias 19 e 25 de outubro, para todo mundo já ficar antenado aí, seguir, né, para participar. Os dias? 19 e 25 de outubro? 19 a 25 de outubro, online esse ano, 2020. E no ano que vem, em outubro, né? Ainda vai ver a janela, mas vai ser lá no Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho, né? Todo mundo conhece como Museu do Olho, que é um museu incrível também. Lindo! Nossa, um espaço incrível! Muito legal. E super acessível. Tanto o ambiente do lado de fora, quanto o espaço lá dentro é maravilhoso. Eu sou suspeita, né? Sou suspeita, eu amo Curitiba. Cidade do meu avô, quando veio da Alemanha, eu sou apaixonada. Sim, sim. E todos ficam convidados, vai ser um baita evento, mas já agora para acompanhar em outubro desse ano, online. A gente vai fazer a divulgação. Tudo que vocês tiverem de material, quiserem compartilhar, você já é um querido do Mais Coesão, pode ter certeza disso, e a gente vai divulgar para poder prestigiar o evento, com certeza. Sim, sim. E eu quero ver essa live já, que vocês vão marcar. Duas vezes. O Christian tá me chamando, não precisa chamar 2 vezes. E são muitas surpresas, né? Porque a gente tinha combinado outra que vai durar alguns dias até domingo. Pois é, conta pra gente qual é essa outra. Gente, é a live da surpresa, fica aí. Qual é essa surpresa agora? A surpresa é que a gente vai fazer uma promoção, um sorteio desse livrinho que a gente falou bastante na primeira live, que a gente vai sortear um exemplar para vai ter uma postagem especial falando desse sorteio, e quem marcar 3 amigos, seguir o Instagram Mais Coesão, por favor, e o meu Instagram, Tom Araguchi Escritor, quem seguir esses critérios vai fazer parte desse sorteio e ganhar esse livrinho, né? Aí ou a pessoa busca, né, se for daqui da região, ou se não, aí a gente vê a forma de envio, mas vai ganhar esse livrinho autografado. Presentão, hein? Autografado, gente, não é qualquer coisa, né? Maravilhoso. Antes da gente falar da última surpresa, eu queria que você me falasse quais são os seus planos aí para o futuro. Você está pensando, né? Com certeza você está escrevendo, algumas coisas estão saindo. Quais são os planos para o futuro? Eu acho que os planos para o futuro dependem muito do que eu consigo fazer hoje e na minha visão do hoje é ficar vivo e bem em pleno 2020. Já é um bom plano para o futuro. É relevante estar vivo no futuro, mas brincadeira. Produção literária eu acho que nunca acabou na minha vida. Eu tenho vários projetos. Eu tenho pelo menos projetos para uns 6 livros, mas todos incompletos, que eu comecei e não finalizei. Que está em algum momento, né, da produção, da evolução narrativa, mas é aquilo que eu falei no início, no tempo certo, as coisas a ideia certa, e é impressionante, porque nos 2 momentos que eu escrevi e que concluí livros, os livros eles ficaram prontos e ganharam corpo, ganharam, enfim, amplitude para ser concretizados quando eu tinha as informações certas para concluir aquilo. Então, é até uma deixa que
naqueles momentos, né, que eu fazia palestras nas escolas, e muitos perguntavam isso, mas como você consegue finalizar um livro? Poxa, eu começo vários e não consigo terminar. Isso diz muito sobre esse momento que a gente está vivendo também da ansiedade, né? A gente quer para ontem uma coisa que às vezes pode levar uma vida. É um processo, né? É um processo. Sim, e é um processo que é de construção nossa, antes de ser construção do livro. Então, relaxar, respira, uma hora vai sair. Então, por isso que eu estava brincando, né? O importante é estar vivo lá, porque, claro, tem que estar vivo para qualquer outro projeto sair. Mas porque é tudo que a gente precisa atualmente, é disso, relaxar um pouco, porque a gente está num mundo pilhado. A escrita é muito isso do que você falou, né? A escrita é um processo de autoconhecimento, não é só... Eu acho que a escrita está muito democrática hoje, com certeza, do que na nossa época, como a gente falou, mas eu acho que também não pode ser banalizada. Né? Uma coisa é você simplesmente escrever porque você gosta, aquele tipo de escrita que a gente faz na adolescência, né? Que é normal, que é botar para fora ali os seus fantasmas, tudo isso. E a outra coisa é a gente considerar que isso é publicável, né? Também tem isso. Qual a importância que isso tem para outra pessoa? O Leone fala uma coisa que eu cito o Leone sempre quando eu vou falar disso, porque durante muito tempo eu fui escritora de gaveta, né? Eu escrevia as minhas histórias, as minhas crônicas, as minhas memórias, tudo isso. E até que um dia um aluno pegou, eu estava dando aula, desci com uma pasta transparente, tinha umas coisas escritas, a gente estava num barzinho. Ele leu, ficou assim, enlouquecido, achou que, gente, mas isso é genial. E eu falei, não é, me dá isso aqui. Escondi, porque é uma coisa realmente muito íntima. E o Leone fala que quando a gente escreve alguma coisa e a gente quer mostrar, é por vaidade. E quando também a gente não quer mostrar, é por vaidade, né? Então eu acho genial isso. E eu me identifico muito com essas ideias dele, porque para mim os dois motivos têm a ver com essa questão, né? E a gente, claro, tem orgulho do que escreve, né? Até artigo científico, eu termino de escrever e eu fico olhando para ele, meu Deus, está maravilhoso, porque fui eu que fiz, né? O meu reflexo diz muito da minha personalidade, de como foi o processo de construção. Acho que para você também é assim, qualquer coisa que você escreve, né? Você tem aquela coisa, aquela preocupação. Muito grande, porque eu participei de algumas antologias daqui de Cabo Frio. Então, contos. E eu conheço muitos escritores que participam de vários ao longo do ano. E alguns chega a ser até engraçado porque assumem uma posição mecânica, uma postura mecânica para a produção, que eu já não concordo. Mas, enfim, cada um com a sua particularidade também, porque, né, enfim, é a produção da pessoa. Mas quando você coloca aquilo que para você é essência, né, que faz parte de você ali, essa sensação que a gente tem de praticamente ser um filho, né? É um produto que não é só um resultado de um tempo, mas uma parte sua, de fato. E eu não conhecia essa expressão, essa citação que você fez do se você publicar é por vaidade, se não também, porque tudo é resultado em algum nível do ego. O Rubem Fonseca diz que escrever é viver em voz alta, né? E é isso. É você se mostrar, você se desnudar completamente. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Você abre a sua alma, né? Não é uma criação simplesmente. Eu não consigo ver como uma coisa mecanizada. Não, e aí que você vê a qualidade do que está sendo produzido. E quando a gente depara com, né, retornando sem querer, mas querendo a Machado de Assis, por exemplo, para hoje, tem muitas pessoas, né, que criticam, poxa, hoje está se produzindo algo muito ruim, mas será que é muito ruim? Porque a gente hoje tem de tudo,
A gente tem de tudo, mas e outra, é extremamente relevante para as pessoas que estão lendo, que escolheram ler aquilo e continuam lendo aquilo. Então, enquanto antes, você comentou que hoje nunca foi tão fácil ter acesso à informação, ter acesso aos livros. Então, a gente tem que aproveitar isso e usar isso a nosso favor também. Porque é fácil para a gente, para outros que preferem o Machado de Assis, mas é fácil para outros também que querem uma literatura para relaxar, para passar um tempo com aqueles personagens, que vai ser fundamental também nesse processo de desconstrução, de autoconhecimento que a gente estava falando. Então, tudo é importante. Todo livro é válido. E outra coisa que a gente podia frisar aqui, né, é a questão de valorizar a literatura nacional, porque às vezes a gente vê, principalmente entre os jovens, uma valorização extrema de autores estrangeiros que caem no gosto popular porque tem um apelo de marketing, né? Porque viram filmes, né, de Hollywood. Então, mas valorizar o que é nosso, né? Eu vejo tanta gente valorizando, por exemplo, Orgulho e Preconceito. Eu li esse livro, terminei de ler na semana passada, porque o livro tá, né, na mídia, assim, ao extremo. E a gente... Eu não consegui ler, eu tenho ele, mas não é meu estilo. Desculpa. A gente tem, pois é, maravilhoso. A gente tem O Primo Basílio, que é um livro fantástico do Essa de Queiroz, um livro maravilhoso, todos da mesma época, que é a Madame Bovary, do Flaubert, também foi o primeiro, na verdade, que deu origem a essa onda de realismo que culminou no Machado de Assis no Brasil. E aí a gente vê tanta valorização para Orgulho e Preconceito e a galera não valoriza Dom Casmurro, não valoriza Brás Cubas, que é da mesma época, do mesmo período, do mesmo estilo literário. Ah, porque é difícil a linguagem? Gente, Orgulho e Preconceito também, a tradução é pior ainda até, né? Então, assim, eu acho que falar de literatura brasileira é mais do que urgente para quebrar essa coisa de que o que vem de fora é melhor. É o tal do complexo de vira-lata que a gente fala tanto, né? E já que realmente é um dos maiores exemplos, porque a maior influência que a gente tem sempre foi cinema e atualmente séries. Mas já que é para começar com um filme e terminar depois com um livro, então começa com Auto da Compadecida e termina com todo Ariano Suassuna. Gente, que já é uma porta de entrada. Eu passo horas assistindo aos vídeos do Ariano Suassuna no YouTube. Ele eu não sou existe. apaixonada, eu não me canso de assistir aqueles comentários dele, aquelas máximas, eu acho genial. Sou apaixonada. Eu acho que o Auto da Compadecida é assim, o melhor filme nacional. Para mim, não tem dúvida, é o melhor filme nacional. Eu tenho um amigo lá da Chapada dos Veadeiros, você conhece a Chapada dos Veadeiros, inclusive. Amo. E ele tem o mesmo sotaque, né, dos personagens, do João Grilo e do Chicó, e ele faz sempre pra mim, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Eu sou apaixonada. E quando eu leio, eu já li o Auto da Compadecida algumas vezes, toda vez que eu leio alguns trechos, é a voz dos personagens. O Selton Mello é brilhante, o Nastergalli, então, nossa, eu sou apaixonada. Sou muito fã, eu acho que foi brilhante. Fernanda Montenegro num papel incrível. Aliás, a biografia da Fernanda Montenegro tá maravilhosa. É uma aula de história, o início da biografia dela. Conta todo o processo de imigração do Brasil, porque a família dela, né, é de imigrantes italianos. Conta todo esse processo. É uma aula de história. Eu achei genial a biografia. Muito legal. Ah, que pena, eu não li. Aí, ó, viu na live tendo dica. Porque eu sou muito fã dela. E outra coisa também, né, que ele trouxe, atualmente traz tanta discussão, tanta polêmica sobre um personagem que é universal, e acredito eu que não deveria ter esse nível de polêmica, mas só para fazer o link, ele trouxe o Jesus Negro. Sim. Né? Então... Mas porque no Nordeste, né, a gente precisa... A cultura do Nordeste tem esse apelo, né, religioso muito forte, e ele trouxe isso, né, para valorizar e para colocar em xeque mesmo os padrões tradicionais da igreja, da sociedade. Eu acho o máximo, né? É genial, é genial. O Ariano Suassuna,
assim como o Jorge Amado trouxe esse espírito da Bahia, mas dali de Salvador, aquela coisa do pescador, né, uma coisa mais do litoral, ele já trouxe do interior. Então você vê como que são pilares que sustentam todo um povo. Total, é muito legal. E Jorge Amado, dá para começar, quem nunca leu Jorge Amado, dá para começar com Capitães da Areia, que gente, que livro. É lindo, lindo demais, nossa. Tomás, você já contou dos planos. Vamos falar então a última surpresa da live. Já falamos da sua participação na Bienal de Curitiba. Falamos do sorteio do livro. E agora eu queria que você contasse a última novidade da live, a honra que a gente está tendo aqui nesse momento de participar de um projeto tão lindo, tão maravilhoso, porque o intuito do Mais Coesão é a democratização da informação, do conhecimento, e a gente está participando, nós fomos convidados para uma coisa, né, um projeto que para a gente deixa até emocionado, né? Pois é um projeto incrível. Através da Ileia Vale, que já citei na primeira parte da live, ela é uma das responsáveis por todas as mídias sociais, por conteúdo, desde revista, física, impressa, mas enfim, de tudo que de informação. Gratuitamente para o Brasil inteiro. Exatamente, que tem essa distribuição gratuita para cegos. Para mim já foi um prazer imenso, porque a Ileia, ela introduziu a Caverna, a Pedra Fundamental, esse meu livrinho, para eles. Eles leram o livro inteiro. Então, através de software que fazem eu acho que a transcrição para o Braille, né, para outras... Aqui, revista em Braille, pontinhos e RBC. Exatamente. E eu conheci eles, ela me convidou para ir lá, a gente fez uma mesa redonda com a turma, destes leitores muito especiais. Foi um momento incrível, porque eles estavam extremamente interessados com o livro, alguns já tinham terminado, outros não, mas estavam ali super interessados. E agora, aí que vem a surpresa, só foi a introdução, agora essa live que a gente está fazendo... A importância de tudo, né? Da gráfica lá do Instituto Benjamin Constant, no Rio. Que eu conheci, que eu vi lá como que é feita, e é um trabalho gigante, tem que valorizar muito esses profissionais que fazem a transcrição da nossa escrita, das imagens. Ela está dizendo, o livro é muito grande, ficaria enorme se fosse fazer a transcrição. Muito legal. Exatamente. Para virar o quê? Fala aí. E essa live vai virar um podcast para eles, para os assinantes da revista, que eles já têm esse material com uma frequência boa de podcasts com conteúdo diverso. E essa live aqui vai ser entregue para eles, e é um prazer imenso a gente, né, colaborar de alguma forma. Participar disso, né, é extremamente emocionante. E eles não estão recebendo material impresso por conta, né, da pandemia, porque não tem como ser produzido. Então, a saída que foi encontrada é exatamente a produção de podcast, né, e nós vamos virar aqui, né, o podcast para eles sobre leitura, essa paixão pela escrita, pelos livros e tudo isso. É um trabalho maravilhoso, vocês estão de parabéns. Ela está fazendo a divulgação aí para todo mundo. Eu vou indicar lá nos stories, vou colocar isso também na hora que eu fizer a divulgação do sorteio. Eu vou colocar também para acompanhar esses perfis. E a gente está extremamente honrado, né, Tomás? Nós estamos, assim, acho que extremamente emocionados e felizes com isso, por esse papo tão bacana, que foi realmente um bate-papo entre amigos e teve a participação de todos vocês, de a gente poder chegar a quem realmente tem interesse por literatura, a quem, né, precisa desse tipo de conhecimento para democratizar cada vez mais, né, a leitura, o acesso aos livros, ao conhecimento, que é o que a gente tanto busca, né, quem acredita na educação aqui. E para mim foi um prazer muito grande também quando eu vi os primeiros capítulos, a narração da Ileia,
Então, quando eu ouvi, né, o livro, aquele que eu escrevi lá atrás, sem nenhuma pretensão, sendo narrado e ganhando essa amplitude, eu só tenho a agradecer, primeiramente, mas a parabenizar esses profissionais que eles trazem com todas as proporções isso que a gente sabe que livro é para ser lido por todos. Com certeza. E olha só todos os níveis de transformação que eles, né, promovem nisso aqui para que todos consigam ler. Então... Vamos falar de novo? Ela falou aqui, ó, em todas as plataformas a gente consegue acessar. Tem uma playlist no canal do YouTube. O nome ela colocou o link aqui, vocês conseguem acessar. É revista Pontinhos, né? E RBC, que é o podcast da revista, não é isso? O podcast é o Pode Revista Falar. Em Braille desde 1942. Vocês sabiam que isso existe no Brasil e é distribuído de forma gratuita, tá? Extremamente importante falar sobre isso, né? Extremamente. E eu tive lá e conheci as instalações. Isso foi ideia lá de Dom Pedro II. Eu tive uma aula de história da Ileia e dos profissionais. Tema da redação do Enem, né? Há alguns anos, 3, se eu não me engano, foi tema da redação do Enem, a democratização do acesso à educação, né, de surdos no Brasil. A gente também precisa incluir a questão dos deficientes visuais. Todos os tipos, né, de deficiência precisam ser incluídos no nosso país, porque tem tudo a ver com tudo que a gente discutiu aqui, né? O acesso. Ninguém é diferente, todo mundo é igual e a gente precisa democratizar a educação. Não é um produto da elite, nem a educação e muito menos os livros. Vamos estourar essa bolha, né? Vamos deixar que todos respirem esse mesmo ar, porque se transformou a nossa vida, pode transformar, deve e sempre transforma a vida de todo mundo. Né? A gente não tem noção de aonde a gente chega, né? Isso é maravilhoso. Enfim, a gente só tem a agradecer por esse convite maravilhoso e ficar sempre à disposição, né? Para o que vocês precisarem da gente, tá? Que vocês façam muito bom proveito desse bate-papo aqui que a gente teve e possam aproveitar todas as dicas que a gente deu sobre leitura, sobre filmes, né? Tudo isso. Eu só tenho a agradecer, que foi, né, era 1 horinha, já virou 1h40 mas parece que são 15 minutos que a gente está aqui conversando, porque quando é com prazer, né, a gente não sente. Pois Tomás, muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho comigo há muitos anos, né, por topar todos os meus projetos, né, participar de tudo, ser extremamente acessível, carinhoso, né, enfim, pela amizade que nós temos. Só tenho a te agradecer, né, pelo respeito que você sempre teve por mim e agradecer de ter você na minha vida, né, nesse processo todo aqui no Mais Coesão agora. Agradecer a participação de todos vocês que passaram por aí, que vão assistir no IGTV, que agradeceram, que elogiaram a live. Foi um bate-papo entre amigos, realmente, e foi muito bom ter vocês aqui, porque também são meus amigos. Já tem pessoas aí que eu já falo todos os dias nas redes sociais. Então, assim, eu não podia imaginar quando lá em maio eu resolvi tocar essa página que tinha 412 seguidores há 3 anos. Eu não podia imaginar que eu pudesse chegar, né, a pessoas tão especiais, que isso pudesse ser alguma coisa tão gratificante para o meu dia a dia. Eu vou seguir a sua onda, suas dicas, tá? Que bom. Já mudou até o perfil, galera. Não tinha escritor no nome dele, ele mudou tipo 2 minutos antes de começar a live, por minha causa, falo mesmo, tá? E agora ele vai estar nas redes sociais também, porque esse trabalho e essa pessoa linda precisa ser divulgada, né? Nada, que isso, eu que agradeço e que bom que a gente está tentando, porque eu nunca consigo agradecer pessoas que são extremamente especiais para mim. As lives estão todas muito corridas, né? E agradecer a Júlia, que está assistindo,
que, enfim, minha companheira, que está sempre comigo em todos os desafios, e agora um desafio grande pela frente que a gente vai passar. Agradeço muito aos meus pais sempre, a todos os amigos. Uma coisa que eu tenho e agradeço muito é que eu tenho muitos amigos, tenho muitos companheiros de vida mesmo, irmãos que a vida me trouxe. E eu só sou gratidão a essa vida, porque ganhei muitos presentes, não foi apenas o livro, mas muitos presentes. É o que a gente leva, né, Tomás? É o que a gente leva da vida. É isso, é esse carinho. Exatamente, a Laileia falando. Agradecendo a gente, dizendo que te ama e que me amou me conhecer. Muito obrigada. Eu já quero fazer uma live com você para a gente falar sobre esse trabalho maravilhoso que você faz, tá? Então depois a gente vai marcar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? E parabéns pelo trabalho. A gente fica muito honrado de poder fazer parte de algo tão grandioso e com um significado muito lindo, que é o que a gente acredita. Para o pessoal não esquecer que a gente tem já uma live marcada para qual dia? Dia 16, verdade. né? E a Malu já deu a ideia da gente fazer no YouTube com os 4. E é isso. Então, dia 16, você viu a data? É isso mesmo? Foi dia 16, quarta-feira. Deixa eu ver rapidamente. 16, aqui. Quarta-feira, às 21 horas, a gente vai fazer uma live sobre o processo de autoconhecimento e busca do equilíbrio interior. Uau! Todo mundo precisa. Inclusive nós estamos nesse caminho. Muito obrigada, galera, por tudo. Mais algum recado, Tomás? Não, só isso. Acho que falamos tudo. E se sobrar alguma coisa, a gente faz uma outra também. Com certeza. Então, galera, eu vou fazer a postagem de sorteio, tá? A gente vai sortear no domingo, sorteio relâmpago, tá? Então, a gente vai fazer o sorteio até domingo, né? O domingo a gente faz o sorteio. E é isso, marcar, né, o meu perfil, marcar o seu. Pode compartilhar nos stories também pra gente ver. Também é legal ter esse acesso. E é isso, tá bom? Um beijo, meu querido. Tchau, gente. Obrigado, Patrícia. Beijo, galera. Muito, muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Beijão, galera de Curitiba. Aguardem a gente aí, porque a gente vai, tá? Não tenha dúvida, nós estaremos aí. Tá bom? Beijo. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com/Revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, @IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, @revistas_RBC_pontinhos. E não esqueçam, #Fique em Casa.